Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, neste caso o segundo vídeo aqui da reação à minha primeira conversa com o Miguel. Antes de mais, deixar só a nota para subscreverem o canal, deixarem um like e deixarem as vossas questões, perguntas, enfim, aquilo que desejarem aqui na caixa de comentários. No primeiro vídeo tivemos a falar rapidamente das questões do monopólio, do dinheiro, também abrimos aqui este tema das criptomoedas e do problema aqui deste ecossistema, digamos assim, e das diferenças entre o Bitcoin e as shitcoins. E agora vamos continuar a falar sobre isso. Dizer também que encontrei uma talk também aqui do António Polos, que é uma pessoa também com enorme prestígio aqui na comunidade, sobre a questão aqui das blockchains e o que é scam e o que é que não é. Ou seja, dizer já de antemão, aliás, como disse aqui no podcast, estamos a falar do mundo recheado de scams, diria 99,9% desses mesmos projetos são scams. Falámos então inicialmente aqui do problema fundamental, que é todas as restantes criptos para além de Bitcoin têm algum tipo de vetor de centralização e, como tal, não são descentralizadas como Bitcoin é. E esta também será aqui a discussão, que é se efetivamente esta questão da descentralização é um espectro ou se é, digamos, uma questão de 0 ou 1, ou seja, binária, ou é ou não é. Ou seja, os bitcoins situam-se aqui mais nesse campo de ser uma questão binária. A malta de cripto diz que não. Mas sim, essa é aqui a nossa visão. E se é para ter uma coisa que não é verdadeiramente centralizada, mas vale ter uma base de dados centralizada, SQL e enfim, fomos e vamos avante. Dito isto, falta também aqui comentar aqui mais algumas fragilidades, digamos assim, de cripto e vamos rolar então aqui o vídeo. Descermos daqui. Yeah. Percebes? Antes, nem é preciso aquecer muito. Apoio, Não, apoio. não é difícil, tipo, não é difícil. Eu, para mim, toda a gente que consome e usa este tipo de produtos, tipo cripto, na maior parte, é um anjinho do mundo financeiro. Não tem noção mínima de como é que o mundo funciona. Não é? É sobretudo pessoas que vêm à procura de lucros rápidos, não é? Exato. Ou seja, Mas não é preciso ir comprar cripto para ter lucros rápidos. Ou seja, há muitas outras formas. Inclusive, tens securities sim, o casino, não é? reguladas. É a natureza humana, Exatamente. a ganância. Mas porquê que o SEC diz que é uma security? Só rapidamente fazer um ponto sobre isto. Eu acho que isto também é um tema que vejo ser muito comentado aqui nos dias de hoje, a questão da especulação, particularmente pelas gerações aqui mais novas. E na minha opinião, eu creio que isto é um sintoma também do regime inflacionário que nós vivemos. O que as pessoas sentem é que nos dias de hoje, para teres uma vida decente, uma vida de qualidade, já não é suficiente tu trabalhares, tu trabalhares no duro e vivenciares valor às outras pessoas. Porque aquilo que as pessoas também se esquecem é que aquilo que realmente interessa é o poder de compra do dinheiro que eu recebo, não é a quantidade absoluta desse mesmo dinheiro. E olhando aqui para a subida de preços geral que nós observamos na economia, aquilo que nós sentimos é que, apesar, enfim, dos números apresentados pelo governo e pelos INES e essas coisas todas, aquilo que nós sentimos é que, mesmo eventualmente, se calhar, se os nossos salários tiverem recebido 5%, aquilo que esse salário absoluto compra é cada vez menos ou é inferior àquilo que nós recebíamos há 3 4 anos atrás, não é? E toda a gente sentiu isso durante o Covid, porque os preços acabaram por subir muito mais do que aqueles 7, 8, 9% que foram apresentados oficialmente. E creio que esta é a grande frustração aqui das gerações mais novas, porque sentem que se através do trabalho honesto, no duro, não se consegue atingir uma vida próspera, tem que recorrer aqui a outras avenidas e claro que depois isto acaba por encorajar todo o tipo de movimentos especulativos enfim, e a questão aqui da cripto em geral beneficiou muito isso, mas a própria Bolsa também acaba por beneficiar imensamente sobre estas questões. Vimos o fenómeno Wall Street Bets, aquilo que aconteceu na GameStop em 2021. Isto é uma geração que está à procura, no fundo, de solucionar aqui a questão financeira, porque é isto que a inflação, que o regime inflacionário matou, que é conseguir, ou seja, dar uma remuneração de facto justa
e dar a possibilidade a uma pessoa construir uma vida através do seu trabalho de potenciar valor para os outros. Isto nos dias de hoje já não é possível. Tem de ser complementado com esta coisa toda dos investimentos, da especulação, enfim, do imobiliário, né? Que aqui em Portugal também é uma coisa que, enfim, até me dá náuseas dá-me dores de cabeça só de falar disso, mas já iremos ter a oportunidade de falar sobre este tema com certeza mais à frente. Na minha opinião, porque aquilo não passa, não é? Quando faz um ICO, não é? Aquilo é como uma empresa quando faz ações. Exatamente. É a mesma coisa, depois as ações são bom para o mercado, elas sobem e descem. Se eu quiser, faço mais. Se quiser, faço burn, faço menos, não é? Tens a questão agora da WorldCoin, não sei se ouviste falar agora nos últimos dias, que eles lançaram, não. Foi um projeto em que tu tens de fazer, não sei exatamente o processo, mas aquilo é tirarem-te uma foto da tua íris, do teu olho, e recebes uns tokens em troca disso. Isso. E eles agora lançaram oficialmente a moeda, agora há 3 dias, e acho que já existem vários sítios aqui em Portugal, inclusive, onde tu podes fazer isso e receber a criptomoeda deles. Yeah. E ninguém, ou seja, perguntaram como é que era em termos de emissão da moeda, como é que ia ser, como é que não sabe. Eles disseram que não podem revelar isso. Ou seja, basicamente é assim: o pessoal que tem que perceber é isto, que é quando eu digo que vou fazer um determinado projeto, não é? Eu não preciso de cripto para nada. Eu posso dizer, eu vou fazer um determinado projeto, faço um levantamento de capital, faço um IPO, faço um conjunto de coisas, não é? A diferença é que na minha opinião, é regulado, sistematizado, burocrático, dá seguranças ao investidor, não é? Não são perfeitas, mas dá muitas. Tens direito a acesso à informação, tens tantos direitos que tens. É assim, deixa-me acrescentar, não é bem assim. Mas só para dizer, nas criptos, tu basicamente dizes assim, está aqui o meu dinheiro, façam o que quiserem comigo. Certo, não há. Miguel tem toda a razão aqui. Existe um autêntico vazio legal, é o faroeste, no que diz respeito aqui às criptomoedas, e essa é outra grande debilidade, porque independentemente de haver alguma aplicabilidade prática, e creio que esse é o ponto que eu irei fazer a seguir, é necessário haver esse mesmo contexto legal, essa proteção legal e existência de algum tipo, não digo necessariamente um Estado de Direito, porque podemos ter necessariamente serviços de justiça aqui num sistema sem Estado, mas enfim, também não é o objetivo aqui desta reação, estamos a falar sobre isso, mas a ideia é que nós vamos sempre necessitar de algum tipo de proteção legal antes de fazermos este tipo de investimentos, para isto ser considerado uma coisa séria, não é? Porque senão, o que é que acontece? A pessoa pega no dinheiro, nós enviamos, compramos os tokens, a pessoa pega no dinheiro, faz para o outro lado do mundo e nós não temos qualquer hipótese de recorrer judicialmente e de recuperarmos aqui os nossos fundos. Ou seja, existe um vazio legal. E essa também aqui é a diferença fundamental entre cripto e Bitcoin. Porquê? Porque a Bitcoin em si é dinheiro e é a base de dados, ou seja, é essa rede centralizada que é o dinheiro em si. Ou seja, o Bitcoin não precisa de políticos, de Estados. Mas o Bitcoin vai continuar a funcionar, haja um sistema judicial, nós no sistema judicial estejamos num sistema comunista, enfim, sistema capitalista, haja uma guerra mundial, haja menos guerras, ou seja, Bitcoin vai estar sempre a funcionar, porque já está no ciberespaço, está noutra dimensão, ok? Enquanto que o valor real destes tokens que são vendidos irão sempre depender de uma estrutura legal no mundo físico. Daí, enfim, essa limitação, digamos assim, do mundo cripto. Relação, não há legislação, não há nada. Mas é assim, deixa-me dizer que esta questão da ideia que está por trás de cripto até pode ter alguma aplicabilidade prática, ou seja, vou dar um exemplo. Imagina que tu agora tens feito estes episódios, não é? Com a cena do consulting, não é? Uhum. Imagina que tu queres dinamizar um mercado para avaliar os teus serviços de consultoria, ou seja, tu podes criar tecnicamente 10 tokens que representam esse mesmo serviço que tu podes dar às pessoas, ou seja, e depois quem tem esses tokens pode negociá-los no mercado aberto e definir o valor de quanto é que... É sempre uma security. Certo. A questão é essa. A diferença entre os bitcoiners e os chamados shitcoiners, não é? Que nós chamamos, nós acreditamos que tu, para teres esse tipo de tecnologias, tu primeiro tens de ter uma base, não é? Em termos de sólida, em termos do dinheiro, não ser corrompido, e depois é que podes construir por cima disso. Mas o que eu
Por acaso aqui este argumento não fez muito sentido, não sei porque é que disse isto, mas complementando aquilo que disse anteriormente, acabei por espelhar aqui a ideia que disse aqui anteriormente, antes de começar o vídeo, ou seja, para termos este tipo de tecnologias, dei o exemplo dos tokens da consultoria. Imagina que o Miguel queria fazer então uma consultora e dizia: Ok, eu vou emitir 20 tokens, cada token dá. Quem tiver o token tem direito a uma sessão por semana, vamos pôr assim. Ok, é uma coisa gira, depois pode ser negociado, pode ser transacionado e depois, se calhar, o Miguel em cada transação recebe 10% do valor pelo qual o token foi negociado e assim. Ou seja, o Miguel cria de certa forma um mercado e conseguimos avaliar então quanto valem os serviços de consultoria de Miguel. Ok, tudo fixe. Mas lá está, é necessário então um enquadramento legal para esses tokens terem de facto valor. Porque se não for esse o caso, como estava a dizer, o Miguel pode pegar no dinheiro e ir-se embora e o resto da malta fica a arder. Ou então vamos supor que o Miguel, ou seja, propôs dar essas consultorias e não as dá. Ou seja, dava quem tinha o token tinha o direito de receber uma sessão de consultoria por semana e o Miguel já não as dava. Como é que essa pessoa invoca. Invoca não, mas como é que essa pessoa recorre do facto do Miguel não ter cumprido aqui com a sua parte do contrato, digamos assim? Tem de haver enquadramento legal. E é isto que a malta também nos cripto em geral também acaba por se esquecer. Porque, enfim, não sei bem, ficam super entusiasmados, mas a questão dos NFTs, da tokenização também, é que isto, quando falamos destas questões, sem dúvida que há coisas que fazem sentido fazer. Daí este exemplo aqui da consultoria, não é? A questão dos NFTs, por exemplo, das casas, tokenizar os direitos de propriedade das casas. Ok, fixe, não digo que seja mais eficiente ter isso numa, numa, numa base de dados centralizada. Só existem dois problemas. Primeiro, a única base de dados centralizada é Bitcoin. Ok? E se a ideia é ter esse registro numa base de dados imutável, só Bitcoin é cumpre esse propósito. E a verdade é que acredito que isso mais tarde ou mais cedo ou seja, todas essas questões aqui dos NFTs também, tokenização, isso também vai ser construído por cima de Bitcoin. As altcoins e shitcoins são uma espécie de laboratório aqui para testar e para ver aquilo que mais tarde ou mais cedo será implementado por cima de Bitcoin. E aliás, através o último soft fork, o Taproot, em 2021, foi depois desenvolvido um protocolo por cima da Lightning Network, que é uma layer 2 de Bitcoin, que se chama Taproot Assets, em que já é possível emitir estes mesmos tokens, emitir ativos na rede Lightning, ou seja, já é possível fazer estas coisas que antigamente estavam exclusivas a Ethereum e que agora, enfim, também temos outras blockchains a fazer, nomeadamente as Solanas e essas coisas todas. Este é o primeiro problema. Se queremos ter um registro imutável, só uma base de dados centralizada segura que oferece essa garantia, que é Bitcoin. E o segundo é naturalmente a necessidade de continuar a ver o Estado de Direito, a ver esse enquadramento legal, porque mais uma vez, se eu estiver no meio da África e tenho o NFT da casa que detenho, o que é que me vale o NFT se chegar lá um gangue com 10 macacos, pistolas, armas e chegar ao pé de mim e diz vaza da casa. E eu chego ao pé dele, não podes tirar a casa porque eu tenho aqui o NFT da casa. Ah pá, que é que serve o NFT, né? Ele vai dizer mete o NFT no cu ou alguma coisa qualquer do género. A casa é minha, vai-me embora. Ou seja, esta aqui é a diferença, porque uma coisa é estamos a falar de representações do mundo real numa base de dados descentralizada, no ciberespaço. Não digo que não haja ganhos eventualmente de eficiência, e isso a acontecer será por cima do Bitcoin, como estava a referir. Ahm, mas depois também esta questão de que ahm, ou seja, quando falamos aqui de tokenizar aqui ativos reais, não é? Aqui esta questão aqui dos NFTs, a propriedade, no fundo, está no mundo real, não está na base de dados centralizada. E este é que será sempre aqui o grande inconveniente. Enfim, este é aqui são os grandes problemas, digamos assim, de criptomoedas. Um, Outra coisa que também, entretanto, acabei por não falar é a questão do teste AUI,
É um teste que foi utilizado, creio eu, num caso judicial na década de 50 aqui nos Estados Unidos para definir se uma determinada transação ou se uma transação, sim, uma determinada transação financeira representava um contrato de investimento ou não. E se, em consequência, seria considerado um valor mobiliário ou não. Ou seja, se seria considerado uma security ou não. E acho que é uma coisa que também vale a pena ver, eu por acaso posso aqui mostrar. E é assim, e acho que se olharem para a história do Ethereum e das outras altcoins, veem claramente que todos esses projetos passam o teste tal, e o que significa que efetivamente são valores mobiliários, são securities. Ou seja, têm mais características de ações, digamos assim, do que propriamente matérias-primas, descentralizadas, whatever, o que lhe quiserem chamar. Mas deixem só ver aqui. Ou seja, como podemos ver aqui, há o test in Investopedia. For criteria, an asset must meet qualify as an investment contract. For criteria, investment of money in a common enterprise with the expectation of profit to be derived from the effort of others. Eu vou ver se arranjo aqui também um vídeo que é muito conhecido dentro da comunidade aqui também de Bitcoin, que acaba por explicar de forma clara como é que o projeto Ethereum se enquadra aqui nestes 4 parâmetros e como de facto passa o teste tal e como é o valor mobiliário. Eu ver se encontro, se eu encontrar vou colocar depois aqui na caixa de comentários. E basicamente é isto, creio eu. Acho que podemos também terminar aqui esta segunda reação. E já sabem, deixem aqui as vossas questões, perguntas, likes, subscrevam, partilhem, essas coisas todas. E voltamos aqui numa próxima. Obrigado e grande abraço.